Começamos a gravar então, pessoal, tá? Vamos começar então efetivamente a nossa aula. Quem tiver alguma dúvida, alguma questão, só pegar e perguntar, fiquem sempre à vontade. Beleza. Bom, vamos lembrar que hoje é dia 29 de julho. Então, a aula hoje de cálculo, tá? E hoje é dia 29 de julho. Então, para começar, a gente vai fazer a primeira atividade, que é o que faltou corrigir, que era da página 39, o número 28, a letra J faltou. Faltou a letra J aqui. Na última aula eu fui fazendo, deu tempo de fazer essa letra J aqui. A letra J pede para calcular o seguinte limite. Limite de raiz quadrada de 2x ao quadrado mais 3x mais 2. Aí temos aqui uma raiz, né? Sobre, isso aqui é uma fração, 6 menos 4x, quando x tende a 2, então. A primeira ponderação que eu faço é o que eu sempre falo para vocês. Se eu pegar o número 2 e substituir aqui, não vai zerar o denominador. Se não zera o denominador, é porque eu posso pegar e substituir direto. Eu só não poderia substituir se zerasse o denominador, que não é o caso aqui. Então, essa conta ela fica assim, ó, limite. Na verdade, quando eu pego e substituo, eu posso pegar e suprimir a palavra limite. Então, fica a raiz quadrada de 2 vezes 2 ao quadrado, 3 vezes 2, mais 2 assim, sobre 6 menos 4 vezes 2. Ou seja, no lugar do x eu coloquei o número 2. O que eu faço agora é pegar e resolver. Aí, resolvendo isso aqui, eu vou ter o seguinte, ó. 2 ao quadrado é 4. 4 vezes 2 dá 8. 3 vezes 2 é 6. Mais 2 assim, sobre 6 menos 4 vezes 2, que é 8. Vou fazer a continha efetivamente. Vai dar uma raiz de quem? Ó? 8 mais 6 vai dar 14, não é isso? 14 mais 2, 16. E 6 menos 8 é menos 2. A raiz quadrada de 16 é 4. 4 dividido por menos 2 dá quanto? 4 vai dar menos 2, então. Logo, esse limite aqui ele dá menos 2. Legal, pessoal? Tranquilo aí, todo mundo? Tá de boa. Boa? Então tá. Excelente, então. Então, pessoal, a gente vai... Professor? Não, pode... Tá? Pode falar, ô Júlia, ou Samira, eu não sei quem é. Eu acho que na aula passada o senhor não corrigiu aí. Eu não fiz aí, não? Eu faço ela, então, O agora. senhor começou, mas não terminou de... Ah, sim. então ok. Você está correto, é verdade, é verdade. Eu comecei a fazer e não consegui terminar por falta de tempo. Vamos fazer isso agora, então, tá? Sem problema. A gente faz agora. Vamos lá. Ah, realmente você está correto, eu estou lembrando agora. Eu montei ela, mas a coisa não deslanchou, não deu tempo. Então, aqui fica a raiz cúbica, né, de quem? De 3x ao quadrado, opa, 3x ao cubo, menos 5x ao quadrado, menos x mais 2, tá? Sobre 4x mais 3. Isso aqui, no caso, quando o x tende a menos 2. Seria isso aqui, então. Bom, a ideia é similar. A ideia é a gente pegar, substituir, né, no lugar do x, colocar o menos 2 e efetuar as contas que forem necessárias aqui. Então, fica assim, raiz cúbica é de quem? De 3 vezes menos 2 ao cubo, 5 vezes menos 2 ao quadrado, menos menos 2, mais 2. Então, a primeira parte é fazer isso, substituir aqui no numerador, né? Também vou substituir aqui no denominador, 4 vezes menos 2 mais 3 assim.
isso aqui. Agora é só fazer a continha, pessoal. Fica assim, olha, menos 2 ao cubo é menos 8, né? Menos 2 ao cubo é menos 8. Menos 8 que multiplica 3 dá menos 24. Beleza, ó. Menos 2 ao quadrado é 4. 4 vezes 5 é 20. Então, dá menos 20 aqui. Menos com menos fica mais 2. E mais 2 de novo. Tudo isso aqui sobre quem? 4 vezes menos 2 é menos 8. Mais 3, então. Aí isso aqui fica sobre, né? Fica dentro de uma raiz aqui. Beleza, aí vamos fazer assim, olha, esse 2, 2 mais 2 dá 4. Então, se eu fizer a seguinte conta, menos 24 menos 20 dá menos 44, mais 4 dá menos 40. Por sua vez, menos 8 mais 3 é menos 5. Aí vamos lá, então. Fica a raiz cúbica de quem? Se eu pegar menos 40 e dividir por menos 5, vai dar 8 positivo. Logo, a raiz cúbica de 8 é 2. Tá feita a continha aí. Legal, pessoal? Tranquilo aí, todo mundo? Beleza, então. Bom, igual eu falei para vocês, pessoal, a gente vai começar a trabalhar com uma coisa um pouco mais complicada, que é o caso em que o denominador dá zero, então. Que é o caso que eu ainda não tinha trabalhado com vocês. Aí eu vou fazer com vocês o seguinte, quer ver? Deixa eu pegar aqui o exemplo, que fica mais fácil para entender. Então, vamos fazer diretamente o exemplo. O exemplo, na verdade, do livro aqui é um exercício resolvido, tá? O exemplo é um exercício resolvido. Então, vou fazer aqui da página 39 o número 29, que é um exercício resolvido. Número 29, então. Qual vai ser a história desse número aqui? Ele pede para calcular esse limite aqui, limite de x ao quadrado menos 4 sobre x ao quadrado menos 4x, quando x tende a 2. Essa aqui é a continha. Então, pessoal, como é que a gente vai proceder aqui nesse caso? O primeiro passo que vocês têm que observar é que eu não posso pegar e substituir diretamente pelo 2. Porque se eu pegar o número 2 e colocar aqui, ó, 2 ao quadrado vai dar 4. Opa, peraí que eu fiz conta errada aqui. Na verdade, aqui é um 2, tá? Não é que eu fiz conta errada, eu copiei errado aqui do livro. A conta é x ao quadrado menos 2x. Por que não pode fazer direto? Porque se eu pegar e substituir diretamente aqui, ó, você vai ter 4, 2 vezes 2, né, aqui vai dar 4. E 4 menos 4 é 0. Então, você acaba tendo um denominador igual a 0. Por sua vez, se eu substituir no numerador, também dá 0, olha. Fica 2 ao quadrado menos 4, aí fica 4 menos 4, que também dá 0. Logo, eu tenho, então, a forma 0 sobre 0. Se eu tenho a forma 0 sobre 0, o que significa isso? Significa que existe um termo comum entre o numerador e o denominador. O foco nosso aqui é tentar, por vias algébricas, cancelar esse termo comum para tirar esse problema de zerar o denominador aqui, tá? Como é que eu vou fazer isso? Tem duas maneiras. A primeira maneira é para quem conhece um pouquinho de produtos notáveis, que é você achar o termo comum usando produtos notáveis. E a outra maneira, existe um algoritmo que possibilita fazer isso aí, que é o caso mais geral. Eu vou fazer de ambas as maneiras. Então, primeira maneira. Primeira maneira é o seguinte, ó, você pode perceber que x ao quadrado menos 4 é equivalente a x menos 2, que multiplica x mais 2. De fato, quando você tem uma situação desse tipo aqui, isso aqui ele é um produto notável, que para resolver você pega o primeiro termo e multiplica pelo primeiro, e o segundo aqui multiplica pelo segundo. E se você analisar o denominador agora, o que acontece com o denominador? Eu posso colocar o x em evidências.
Porque o x ele comparece tanto aqui no x ao quadrado, quanto nesse x aqui. E se eu coloco o x em evidências, olha só, x ao quadrado dividido por x, quando você divide potência de mesma base, o que você faz é subtrair os expoentes. Então, x ao quadrado dividido por x dá x. 2x dividido por x dá 2. Dessa maneira, eu posso pegar e simplificar esse termo aqui com esse termo aqui. São termos comuns. Porque o x menos 2 pertence tanto ao numerador quanto ao denominador. Por isso que dá para simplificar. Logo, eu vou ter o seguinte aqui, ó. Limite, né? Cortando aqui, vai sobrar só o x mais 2 sobre x. E nesse caso aqui, não zera mais o denominador. Se não zera mais o denominador, é só pegar e substituir. Só isso. Fica 2 mais 2 sobre 2 aqui, que dá 4 dividido por 2, que é 2 mesmo. Essa é a primeira maneira de fazer. Qual que é a vantagem, qual que é a desvantagem desse método aqui? A vantagem é que ele é mais rápido, desde que você saiba produtos notáveis, que às vezes pode ser uma desvantagem, porque nem todo mundo sabe, nem todo mundo é obrigado a saber produtos notáveis. No entanto, existe um outro jeito mais geral de você fazer isso aqui, que sempre funciona, sendo uma expressão produto notável ou não. E qual é esse jeito aqui? Eu vou explicar para vocês, pessoal, algumas pessoas certamente já viram o terceiro ano, porque no terceiro ano, quando eu ministro matemática no terceiro ano, eu explico isso, o algoritmo de Brillouin-Ruffini. Eu vou escrever o nome do camarada aqui. Então, a segunda maneira é usando aqui o algoritmo de Brillouin-Ruffini. É assim que se escreve. Aqui talvez seja um F só, não me lembro, enfim. Em que consiste o algoritmo de Brillouin-Ruffini? Esse algoritmo aqui, lembre que algoritmo nada mais é do que uma sequência lógica para resolver um problema. O algoritmo é uma sequência lógica para resolver um problema. A ideia é que a partir desse algoritmo aqui, você consiga pegar e achar essa forma fatorada aqui, seja qual for a sua expressão. E como é que você utiliza isso aqui? Vou fazer bem devagar, vou fazer mais de um exemplo para que todo mundo consiga entender. Então, suponha que eu queira calcular a forma fatorada de x ao quadrado menos 4. O primeiro passo aqui é você observar que entre x ao quadrado e 4 falta o termo x. Você só pode aplicar esse algoritmo aqui se tiver a expressão completa. Como falta o termo x, você completa ela com zero. Ou seja, vou colocar x ao quadrado, 0x menos 4, porque tem que ter o termo independente, o termo x e o termo x ao quadrado. Se faltar o termo x, você coloca zero. Simples assim. Que aí quando você coloca uma expressão com zero precedendo ela aqui, você não altera o valor. Tá? O valor continua inalterado. Feito isso, eu venho aqui e vou retirar os coeficientes. Por exemplo, x ao quadrado equivale a 1x ao quadrado. 0x, eu pego só o zero. E o menos 4 é o próprio menos 4 mesmo. Eu coloco um traço aqui. Coloco aqui um outro traço na vertical. E o que eu vou fazer aqui é o seguinte. Aqui, pessoal, aqui nesse lugar aqui, vou pegar o valor para o qual o x está tendendo. Nesse caso, é o 2, né? E vou colocá-lo aqui. Então, sempre que eu coloco aqui, é o valor para o qual o x está tendendo. Nesse caso aqui é o 2. Aí vai dar o seguinte, olha, como é que eu continuo a nossa conta aqui? Esse número 1 que está aqui, eu vou abaixar ele aqui embaixo, igualzinho. Então, o 1 de cima, eu abaixei ele aqui embaixo. Sempre é assim. Isso aqui são tudo regras. Você sempre segue dessa maneira aqui. Aí, pessoal, a regra é o seguinte, vou fazer de caneta vermelha aqui. O algoritmo, ele funciona assim. Você pega esse número que está aqui,
você multiplica por quem está dividindo que você colocou aqui, e o valor que der você soma com quem estiver aqui na sequência. Então, esse que é o algoritmo. Você pega o número que está em cima, desce ele, multiplica pelo divisor aqui e soma com o da sequência. Depois que você treina isso, fica simples, tá? Vou fazer bem devagar, olha. 1 vezes 2 dá 2. 2 mais 0 é 2. Percebe? E executa o processo de novo, ó. Pega esse, multiplica e soma. 2 vezes 2 vai dar 4. 4 menos 4 é 0. Esse último termo aqui, ele sempre vai ser o resto. E quando você tem uma situação em que você substitui e dá 0, que era o caso anterior aqui em cima, o resto sempre é 0. Se você fez a conta e não achou o resto 0, apague e faz de novo. Está errado. O resto sempre vai ser 0 quando você pega um número assim que substitui na expressão original der 0. Tá? Então, se você fez a conta e não achou 0, apaga. Está errado. Faz de novo. Então, esse que é o processo. Ó. Pega esse, multiplica e soma. Deu esse valor. Pega esse, multiplica e soma. E aí, né? O que eu tenho aqui? Agora é o seguinte, você vai montar a sua expressão. Esse 2 que está aqui, eu vou repetir ele aqui embaixo. Esse 1 que está aqui, olha, você coloca junto com x. Se tivesse mais um termo aqui na frente, seria x ao quadrado. Você vai completando, ó. Termo independente, resto, joguei fora. Termo independente, termo com x. Se tivesse mais alguém aqui na frente, você teria x ao quadrado, x ao cubo e assim por diante. E como é que eu finalizo a conta agora? É simples, ó. Limite. Lembra que o x tende a 2. Aí você faz o seguinte aqui, olha. Esse x tendendo a 2 aqui, pessoal, você faz assim. Pega o x menos o valor para o qual ele está tendendo. Ó. Fica x menos 2, ó, esse menos esse, e coloca aqui em cima. Tá? É sempre o x menos para o qual ele está tendendo. Quem eu coloco aqui na frente agora é a expressão que eu achei aqui, que nesse caso quem que é? É o x mais 2. Né? Já que esse 1 pode ser suprimido. E aqui embaixo? Aqui embaixo, como era só colocar o x em evidências, eu continuo seguindo a mesma estratégia. Vou colocar o x em evidências, que dá x menos 2. Aí dá para cortar de novo esse cara. Com esse aqui, aparece o termo comum para cortar. Aí fica x mais 2 sobre x, com x tendendo a 2. Agora é só pegar e substituir. Que dá 2, então. Fica 2 e 2, 4. 4 por 2 dá 2 mesmo. Resumidamente, qual que é a vantagem desse método? A vantagem desse método é que ele funciona sempre. Ele vai sempre funcionar, independente de ser ou não produto notável. A desvantagem é que ele é um pouco mais lento. Se você souber produtos notáveis, ajuda. Se você não souber, você pode utilizar isso aqui. Eu vou fazer um outro caso com vocês. Esse aqui foi o primeiro exemplo. Deixa eu fazer um outro caso com vocês. Ô, professor, Pois não? ali a primeira maneira de produtos notáveis, dá para utilizar sempre? Não. Não? Não, porque nem toda expressão é um produto notável. É exatamente o exemplo que eu vou abordar aqui na sequência. Ah, sim. Beleza? Beleza. Tranquilo. Então, quer ver? Olha só o segundo exemplo aqui que não está no livro. O segundo exemplo, ele vai. Deixa eu pensar um pouquinho aqui, vou colocar limite. Eu vou usar a parte inicial da nossa conta lá que eu já fiz, x ao quadrado menos 4, eu já sei como é que eu procedo aqui, né? Que é x menos 2 que multiplica x mais 2. Só que aqui embaixo eu vou utilizar um x ao quadrado. Deixa eu pensar um pouquinho aqui, gente. Menos mais. Deixa eu só lembrar a expressão que eu tenho que colocar aqui. Espera aí, deixa eu fazer uma conta extra aqui.
Só um minuto, gente. Ok. Vou fazer o seguinte, vou colocar aqui x ao quadrado mais x menos 6. Mesmo caso, com x tendendo a 2. Tá? Esse exemplo aqui eu montei ele agora aqui para a gente poder fazer. Então, percebam só, nesse caso, o que vai acontecer? Eu sei que em cima, quando eu pegar e substituir, vai dar 2 ao quadrado é 4, menos 4, que é 0. E eu sei que é um produto notável, que é x menos 2, que multiplica x mais 2. No entanto, aqui embaixo, a coisa não funciona assim. Você pode perceber que se eu pegar 2 e elevar ao quadrado, vai dar 4. Mais 2, menos 6. Aí fica 6 menos 6, que é 0 também. Então, eu tenho a forma 0 sobre 0. O detalhe todo é que aqui embaixo não é um produto notável. Então, consequentemente, por não ser um produto notável, eu não posso utilizar as regras de produtos notáveis. No entanto, eu posso pegar e utilizar o Brillouin-Ruffini aqui sem problema nenhum, tá? Que é o que eu farei aqui. Só um minuto. Que é o que eu farei aqui. Eu vou utilizar, no caso, as regras, o algoritmo de Brillouin-Ruffini, que vai funcionar sem problema nenhum. Então, percebam só, gente. Como é que eu vou trabalhar, então, aqui nesse caso com Brillouin-Ruffini, que funciona sem problema. Eu coloco x ao quadrado mais x menos 6. Primeira observação que eu faço é que essa expressão aqui, ela está toda completinha. Então, se ela está toda completa, ela tem o termo x ao quadrado, tem o termo x e tem o 6. Eu só pegar e tirar os coeficientes. Vou pegar 1 aqui e menos 6 aqui. Aí faço a mesma coisa. Depois que você treina isso aqui, fica muito simples. Aí, quem é que eu coloco aqui? Quem eu coloco aqui é o valor para o qual o x está tendendo, que nesse caso é o 2. Qual é o algoritmo, então? Esse número que está aqui, eu abaixo ele aqui exatamente igual, é o mesmo número. E agora eu faço assim, eu pego esse 1, multiplico pelo 2, e o valor que der, eu somo com esse 1 aqui. Então, sempre assim, ó, pega o número, multiplica e soma com o da sequência. Então, por exemplo, 1 vezes 2 dá 2. 2 mais 1 é 3. 3 vezes 2 é 6. 6 menos 6 é 0. Então, você multiplica e soma. Ó. Lembra, 3 vezes 2, 6. 6 menos 6 é 0. O resto deu 0. Se o resto deu 0, é um indicativo que pode estar correto. Se não desse 0, era uma certeza que estava errado. Tá? Então, tem que ter resto 0. Daí eu vou... Tranquilo, pessoal? Aí alguém quer perguntar alguma coisa sobre o algoritmo aqui? Professor, Pois não. o que é que no primeiro caso, acho que eu me confundi aqui, Uhum. foi escolhido o numerador e no segundo exercício foi escolhido x ao quadrado mais x menos 6? Não, tá, eu te explico. Eu não escolhi o numerador aqui porque eu já fiz anteriormente. Eu vou, na verdade, utilizar o que já foi feito aqui em cima. Então, eu não fiz com o numerador nesse caso aqui porque eu já havia feito no exemplo anterior. Senão, eu teria que fazer. Eu poderia escolher qualquer um, numerador ou denominador? Não, tem que fazer com os dois nesse caso. Não. Sim. Se não tivesse feito no segundo exemplo, eu poderia ter escolhido tanto um quanto o outro. Não, você teria que ter feito o algoritmo tanto com um quanto com o outro. Teria que fazer as duas contas. Teria que fazer a fatoração para o numerador e para o denominador. Tem que ser para os dois. Para você poder achar o Certo. termo comum para cortar. Sim, entendi. Entendeu? Só um Estou detalhe. acompanhando aqui. Só um detalhe aqui. Aqui, se você analisar esse exemplo anterior aqui, eu não apliquei Brillouin-Ruffini aqui no denominador, porque não precisou. Porque aqui era só colocar o x em evidências. Já resolvi a minha vida aqui. Se aqui fosse uma expressão que não desse para colocar o x em evidências, eu também teria que aplicar Brillouin-Ruffini aqui embaixo. Certo, entendi. Entendeu?
Beleza, então. Obrigado. Então, aqui é o seguinte, pessoal, eu vou retomar o raciocínio, né, a conta feita no exercício anterior, e vou escrever x menos 2, que multiplica x mais 2. Isso aqui eu já fiz direto, porque eu já fiz a conta anteriormente. Beleza, eu só resgatei de lá. Agora, aqui vai dar o seguinte, ó, lembra que é x tendendo a 2. Então, você pega essa expressão aqui, é sempre esse menos esse. E escrevo aqui. Aqui em cima já está. Aqui embaixo eu vou escrever ele. E aqui na frente eu coloco... eu esqueci de concluir aqui, ó. Resto 3. É o termo independente. Como tem esse número 1 aqui, fica 1x. Que é a mesma coisa que x. Então, olha, termo independente, só sinalizando aqui. E esse 1 está aqui. Se tivesse alguém na frente, se aqui fosse um x ao cubo, por exemplo, aparecer um outro número aqui. Então, teria, no caso, um x ao quadrado. Você sempre completa da direita para a esquerda. Então, fica um x mais 3. Aí, esse 1x mais 3 aqui, ele vem para cá. Ele vem para cá. Agora, a conta sai, ó. Sai de maneira relativamente fácil. Dá para cortar o x menos 2 com x menos 2. Logo, a gente vai ter o seguinte, vai ficar limite, vou fazer aqui, ó, finalizando. Limite de x mais 2 sobre x mais 3. Com x tendendo a 2. Lembra que, nesse caso, o denominador não vai dar mais zero. Se o denominador não dá zero mais, é só pegar e substituir. Fica 2 mais 2 sobre 2 mais 3 assim. Aí fica 4 sobre 5. E a conta termina aqui. E aí, pessoal, conseguiram entender? Alguém que quer olhar com calma para fazer alguma pergunta? Ninguém? Vamos fazer mais um exemplo, então, depois eu pego e passo uma atividade. Temos tempo, aí dá para fazer mais um exemplo ainda. Deixa eu ver se tem um exemplo onde eu tenho 3 elementos, onde eu tenho um x ao cubo aqui. Vamos fazer o seguinte, quer ver? Aqui. Também vou passar um exemplo aqui que não está no livro, tá? Um exemplo aleatório. Vamos pegar como sendo um terceiro exemplo o seguinte. Terceiro exemplo. Suponha que eu tenha um limite, tá? Vamos colocar de x à quarta menos 1, x à quarta menos 1, sobre x, vamos colocar assim, ao cubo menos 1, com x tendendo a 1. Essa continha aí. Beleza. Então, olha só. Primeiramente, aqui é o seguinte. Vou passar outro exemplo, sim, Arnaldo. Aqui. Olha esse exemplo aqui, que é exatamente o que nós temos aí em cima, só que a gente vai ter que ter um pouquinho mais de trabalho. O primeiro passo é você observar que eu tenho um x à quarta menos 1 e um x ao cubo menos 1. Ambos não são produtos notáveis. Não são produtos notáveis, e se eu substituir, eu acabo tendo 0 sobre 0. Eu acabo tendo 0 sobre 0. Então, nesse caso aqui, o que vai acontecer? Eu vou ter que trabalhar o x à quarta e vou ter que trabalhar o x ao cubo. O x à quarta, pessoal, se você observar, entre o x à quarta e o menos 1, tem quem? Tem o x ao cubo, o x ao quadrado e o x. Então, vou colocar aqui, ó, x à quarta mais 0x ao cubo mais 0x ao quadrado mais 0x menos 1. Essa expressão é equivalente a essa, só que essa aqui está toda completa. E para eu poder aplicar o algoritmo de Bilt-Ruffini, ela tem que estar toda completa. Então, vou colocar aqui, ó, 1, 0, 0, 0 e menos 1. Então, novamente, aqui eu vou colocar o número para o qual o x está tendendo, que nesse caso é o número 1.
Vou abaixar o 1 e vou executar o algoritmo. Executando o algoritmo, pego esse 1, multiplica aqui, e o valor que der soma com 0 aqui. E sempre fazendo isso de maneira recorrente. 1 vezes 1 dá 1. 1 mais 0 é 1. 1 vezes 1 dá 1. 1 mais 0 é 1. Ó, perceba, eu estou sempre repetindo. 1 vezes 1 dá 1. 1 mais 0 é 1. 1 vezes 1 é 1. 1 menos 1, quanto que é? É 0. Logo, o último termo aqui foi 0, que é o resto. Beleza. Como é que a gente monta? Ó, 1 aqui. 1 o quê? X. Esse 1 aqui, ó. 1x o quê? Ao quadrado. Esse 1 aqui, 1x ao cubo. Então, temos essa expressão aqui. Tudo bem, pessoal? Vamos fazer agora o denominador. Perceba, também vou ter que executar o algoritmo para o denominador. Vou colocar aqui 1x ao cubo menos 1. Lembrando, entre o x ao cubo e o 1, eu tenho o x ao quadrado, o 0x e o menos 1 assim. E o menos 1 que está aqui. Aí eu vou retirar os coeficientes. Eu vou colocar 1, 0, 0 e menos 1 assim. E executo o processo de novo. Eu pego esse 1 aqui, multiplico aqui, e o valor que der somo com quem estiver aqui na sequência. Daí o nome é algoritmo, porque você segue uma regra lógica. 1 vezes 1 dá 1. 1 mais 0 é 1. 1 vezes 1 dá 1. 1 mais 0 é 1. 1 vezes 1 dá 1. 1 menos 1 dá 0. Então, sempre é pegar esse, multiplicar e somar com o da sequência. Ó, esse vezes o da sequência. Soma com o da sequência. Aí fica 1. Aqui fica x e aqui fica x ao quadrado. 1x ao quadrado. Então, como é que a gente utiliza isso aqui lá em cima agora? Para a gente poder substituir. Ó. Fica limite. Aí tem que lembrar que nesse caso aqui, gente, ó, que nesse caso aqui eu pego o x, o quê? Ó, x menos 1. É porque é sempre o x menos o número para o qual ele está tendendo. Então, fica x menos 1. Esse x menos 1 que está aqui, ele vai entrar aqui, ó. Vou colocar x menos 1 aqui. E quem surgiu depois que eu apliquei Birut-Ruffini aqui no x à quarta menos 1? Surgiu essa expressão toda. É ela que eu escrevo aqui na frente. Mais um assim. Sobre quem? Sobre x menos 1, que multiplica agora essa expressão que está aqui. Com x tendendo a 1, então. Dá para cortar esse com esse, agora é só pegar e substituir. Tá? Porque depois que eu tenho o termo comum, igual eu conseguir explicitar o termo comum, basta pegar e substituir, então. Aí fica 1 elevado ao cubo, mais 1 ao quadrado, mais 1 de novo, sobre 1 ao quadrado, mais 1 e mais 1 de novo. Aí 1 ao cubo é 1, 1 ao quadrado é 1, né? Então aqui vai dar 4 sobre 3. Essa aqui é a resposta, então, gente. Aí nós temos ainda aí 3 minutos, pessoal, de aula. Se vocês quiserem fazer algumas perguntas, né, pedir para explicar algum detalhezinho que ficou estranho, pode ficar à vontade, a gente tem tempo para isso. Então, para aplicar esse algoritmo, tem que só fazer, primeiramente, faz a continha, né? E se der 0 sobre 0, aí aplica o algoritmo. Se for normal, se o denominador não zerar, aí segue o que foi passado na questão mesmo. Exatamente. Então, olha só, se der 0 sobre 0, sou obrigado a aplicar o algoritmo, ou se for produto notável, posso aplicar produto notável se eu souber. E se o denominador não for 0, é só substituir
diretamente, sem se preocupar com muita coisa. Aí é tranquilo. Tá? Então, só tem que aplicar o algoritmo aqui se você tiver 0 sobre 0. Caso contrário, é só substituir direto. E aqui, ali o limite está tendendo a 1, no terceiro exemplo. Poderia o limite estar tendendo a alguma sentença? No caso, o limite de x tende a y menos 1 sobre sei lá o quê. Não, ou é um número, ou ele sempre tende a um número exato? Então, sempre pode tender, no caso, a uma fração, né? Pode tender a meio, por exemplo, pode tender a um valor negativo, mas sempre tende a um número, nunca a uma letra, não. Ah, Sempre um número, filé. tá bom? Filé. Então, só um detalhe, se aqui fosse, por exemplo, negativo, suponha que fosse tendendo a menos 1. Então, aqui embaixo eu colocaria x o quê? Mais 1, você sempre troca o sinal. Tá? Então, se aqui, por exemplo, só hipoteticamente falando, se o x tendesse a menos 1, quem seria a expressão que eu pegaria aqui? X menos 1, que daria, então, x mais 1, então. Tá? Você sempre acaba trocando o sinal. Vou colocar como sendo uma observação isso aqui. Então, sempre é x menos o número para o qual ele está tendendo. Se fosse negativo, você acaba tendo aí um jogo de sinal, então. Tranquilo? Entendi. Pessoal? Beleza? Mais alguém quer perguntar alguma coisa? Então, eu paro por aqui, pessoal. Depois eu mando para vocês as fotos disso aqui, mando o link do vídeo e mando também umas atividades, tá? Para vocês. Eu sinalizo quais são as atividades, coloco lá no Moodle para vocês poderem fazer, então, depois. Então, eu paro por aqui, faço atividades, que é fundamental, revejo isso aqui, que vai ser fundamental, tá? Não tenta só olhar por cima, tenta refazer o exemplo. É fundamental você refazer o exemplo, que é aí que você começa a perceber onde que surge a dúvida. Então, tenta também refazer o exemplo. E depois eu pego e passo, então, para vocês lá no Moodle e aviso vocês pelo grupo, tá bom, pessoal? Então, tenham todos um bom dia e até terça-feira. E eu estou à disposição pelo WhatsApp. Tem dúvida, pode mandar mensagem pelo WhatsApp para mim que eu respondo. Valeu, pessoal. Até terça. Falou.